Pai do Senhor Jesus, todos os membros da Debrais Vila Santo Antônio, Congregação 947, o meu cumprimento também aqui a todas as subcongregações ligadas à Congregação de Vila Santo Antônio, de igual modo também a todos os pontos de pregações ligado também a esta congregação, que Deus possa te abençoar, os membros, assim como também todos os congregados. Venho por esse canal para que nós possamos intensificar os pedidos de orações em primeiro momento por esse contexto atual que tem mexido não só a nossa cidade, como o nosso estado, como o nosso país, como todo mundo, né? É momento de nós intensificarmos em oração, é momento de nós buscarmos ainda mais o nosso Deus, porque nós bem sabemos que por meio da oração, todas e quaisquer situações são possíveis de mudança. Então eu quero te chamar para que nós, dia após dia, possamos ter esse tema enquanto um tema a intercedermos, né? De forma pessoal, de forma familiar, no diálogo com outras pessoas, que nós possamos colocar esse contexto enquanto prioridade, porque bem sabemos que o nosso Deus tudo pode. Também via a esse canal de comunicação, quero periodicamente estar comunicando à congregação todos os nossos avisos, a funcionalidade enquanto durar esse período, para que os irmãos possam ter informações precisas, informações pontuais a seu tempo, tá bom? E desde já também disponho este meu contato, que sempre esteve à disposição de todos e é de conhecimento de todos, mas só quero frisar essa questão, tá? Os irmãos podem a qualquer momento entrar em contato para aquilo que julgarem ser necessário, bom? Também farei comunicações via textos e estarei enviando aos grupos da igreja, tá bom? Aos grupos nos quais tem aí a liderança de criança, juntamente com aos pais, de igual modo nossa liderança de adolescentes, de jovens, de irmãos, de irmãs, coral, assim como também os órgãos educacionais, né? Escola bíblica dominical. Também nós temos o trabalho da educação teológica das Assembleias de Deus, aí que é a ETAD também. Nós estaremos comunicando a todos os nossos irmãos. Que o Senhor possa continuar nos ajudando e vamos estar fazendo isso diariamente, tá? Então eu quero sempre pontuar as informações para que ninguém em nenhum momento fique preocupado no que refere-se ao cuidado diário do pastoreio. Então, assim como nós sempre fizemos, manteremos fazendo de perto agora sobre essa via online, ok? Sobre essa via online. E se houver qualquer coisa diferente sobre necessidade, aquilo que estiver à altura e dentro das possibilidades, queremos ouvir os irmãos para saber como podemos atendê-lo, tá? Então eu tenho alguns avisos no qual quero trazê-los aqui. Então, em primeiro momento, farei sim esse acompanhamento de envio de informações diárias, bom? Diárias. E como faremos isso? Nós temos o nosso culto de ensino que acontece sempre às quartas-feiras, Então, ao invés de produzir um conteúdo de 1 hora, bom? 1 hora ou 50 minutos do nosso trabalho
do culto de ensino, a qual estamos vindo já estudando, que é parábolas, nós vamos fazer da seguinte forma: de segunda a sexta-feira, esse conteúdo que seria de 1 hora, tá? Nós vamos deixá-lo entre 15 a 20 minutos por dia, isso de segunda a sexta-feira. Então, a partir de hoje, assim, nos dias subsequentes até sexta-feira, nós estarei enviando uma porção de comentário da parábola que estivermos estudando, sempre de 15 a 20 minutos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas queremos estimar esse período, sempre de 15 a 20 minutos, para que você possa aí ter tempo durante o dia, seja pela manhã, pela tarde, pela noite ou na madrugada, que você possa fazer acesso a essa informação, a esse estudo, e o faremos da forma que sempre estudamos, tá bom? De forma com muita calma, para que os irmãos possam absorver o assunto, possam também entrar em contato com as referências bíblicas, e também fazer desse conteúdo um trabalho de estudo em grupo aí na tua casa, bom? Faça, leia, releia, para que a aquisição dessas informações fiquem bem estabelecida por todos, ok? Então, faremos a partir de hoje, então até sexta-feira, sempre de 15 a 20 minutos, mais ou menos é a nossa estimativa. De um dia para o outro poderá ser sempre um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá bom? Mas sempre dentro dessa estimativa, para que todos tenham tempo hábil para ler, como tempo também para explanar o que ouviu, o que passou a ler também, e ver tudo que for referenciado aí com bastante tempo, para que o assunto fique de forma bem sólida a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras, tá bom? Uma outra informação com relação também à parte da autoria do conteúdo. Cada um dos irmãos fique muito bem à vontade para enviar para quem quer que seja, tá bom? Não só via WhatsApp, se você entender por outras vias também de comunicar esse conteúdo, esse estudo, pode fazê-lo. Bom, no teu Instagram, ou Facebook, da forma que você achar por bem. Isso é um conteúdo da Palavra de Deus, você tem total liberdade para a reprodução do mesmo. Okay? Uma outra questão também, já para pontuar nesse primeiro momento, que é o momento de nós trabalharmos todas as informações para que os irmãos possam saber como estará funcionando no dia a dia. Trago a seguinte informação aos irmãos que quiserem fazer pergunta, pois nós sempre fazemos essa abertura no culto de ensino às quartas-feiras. Aos irmãos que querem fazer perguntas, terão sempre a oportunidade de fazer. Okay? Você manda a pergunta aí no número particular, tá? no privado, e aí não digo que poderei responder em tempo real, dado estar envolvido também com tantos outros contextos, mas em algum momento poderei estar fazendo o retorno de tua pergunta. Então, tendo dúvida, não só dúvida, mas caso queira fazer alguma observação, por favor, com muito prazer, envie. Isso vai acrescentar, como sempre, acrescenta essa abertura que fazemos para as perguntas, para as dúvidas, como também para as observações, os acréscimos também a partes do conteúdo ou ao conteúdo como um todo. Está aberto, você pode estar fazendo. Uma outra questão também
fiz breve comentário desse assunto, alguns amigos e irmãos também de outras localidades. Esse conteúdo, por certo, vai chegar também a esses irmãos, a esses amigos. Também todos têm aí a liberdade para a reprodução do conteúdo, quanto também o senhor, a senhora, irmão em Cristo Jesus, querendo enviar a sua dúvida, por favor, esteja à vontade, o faça aí no privado, para que eu possa também, assim que conseguir, fazer o retorno da tua pergunta, ok? Primeiro momento, eu quero agradecer a tantos irmãos e irmãs em Cristo pelo auxílio até esse momento, né, tem nos ajudado e incentivado também a produção de tal conteúdo. Que Deus os abençoe, continue os abençoando, dando graça em todas as coisas, né? Meus agradecimentos a tantos amigos também que de igual modo se propuseram ao auxílio. Que Deus os abençoe, né? Deus os abençoe em todos os temas que cercam a vida de cada um e a família dos meus. Os meus agradecimentos a esses irmãos, a esses amigos, ok? E a minha família também, né? Que sempre é motivadora e incentivadora no que refere-se à produção do conhecimento, à produção do ensino, o incentivo nesse sentido. E tantos outros, mas me referindo especificamente a esse dado momento, o incentivo a estarmos propagando, difundindo esta que é a palavra de Deus, e se faz necessário o alcance de tantas pessoas em lugares mais longínquos. Então, a minha palavra também de alcance até as pessoas que poderá chegar a esse conteúdo, na qual está fora do meu alcance de conhecimento essas pessoas, mas também o senhor, a senhora, irmão em Cristo Jesus, ou também não de quaisquer outros credos, que chegará a esse conteúdo, entendendo efetuar alguma pergunta, não hesite em fazê-lo. Teremos o prazer no compartilhamento das informações referente às Sagradas Escrituras. Temos como motivação única a propagação, o pensar aquilo que Jesus nos ensinou. Então devemos levar isso a todas as pessoas em quaisquer parte desse país, ou talvez até mesmo fora dele. Né? Esse canal está aberto para que você possa também manifestar as suas dúvidas, e em tempo possível também farei o retorno. Está aberto a todos os senhores e senhoras. Okay? Uma outra questão também, nesse momento em que temos que trabalhar informações, é o seguinte: quando chegar na sexta-feira, relacionado aos nossos irmãos da igreja local, quando chega na sexta-feira, mando via vídeo ou talvez mesmo via texto como faremos relacionado o sábado e o domingo. Né? Estamos trabalhando via online, conforme recomendação aí da nossa presidência, como dos nossos governadores, como também do próprio município, e também como nosso pastor, presidente, bispo Samuel de Castro Ferreira, tem nos orientado a produção online juntamente com toda a membresia. Então, cercado de todas essas orientações frente a tal momento, nós estaremos na sexta-feira informando aos irmãos como irá funcionar no sábado e no domingo, tá bom? Tem uma surpresa nesse sentido para você, tratando-se de igreja local. Então, aguarde na sexta-feira, comunica a cada um dos senhores e senhoras como vai funcionar também
no sábado e domingo, e é interessante não só essa interação que faremos de segunda a sexta-feira, relacionado à produção do culto de ensino, bom, mas também é interessante que, para além da interação, cada um dos senhores e senhoras também produzam, e na sexta-feira direi como o faremos, ok? Outras informações que quero aqui também deixar nesse princípio é a seguinte: quero trazer por meio de vídeo também algumas informações no que refere a orientações psicológicas, né? Ao trabalho de saúde mental. Estamos vivenciando esse período em que as pessoas, de ordem profundamente muito que natural, o seu contexto emocional tornou-se outro, mexido de alguma forma, outros mais, outros menos, mas de alguma forma todos, absolutamente todos, né, foram tocados por um cenário na qual ninguém nunca viveu, ninguém nunca pensou. Então é certo que a situação emocional ela fica mexida, e dado o fato do histórico de saúde mental de cada um, isso pode ser profundamente distinto, diferente um do outro, mas todos se sentem mexidos de alguma forma. E orientações para esse momento, para que vise buscar ajustamento, buscar equilíbrio para conciliação desses dias que se seguirão, são fundamentais, bom, para passarmos esse período de maneira ainda equilibrada. Então, todo o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas produções, de modo geral, elas precisam ser muito bem pensadas. E as informações no que refere ao ver psicológico, na produção de informações para a saúde mental, isso é mais que relevante, sempre foi, e num momento como esse se faz assim hiper necessário. Então quero comunicar também breves conteúdos, breves dicas, né, para orientá-los também, ajudá-los, subsidiá-los nesse quesito, ok? Então, feito isso, penso que nós já podemos partir para uma breve continuidade do nosso estudo sobre as parábolas. Na quarta-feira passada, nós estávamos tratando sobre a parábola do escriba e do pai de família. Esta parábola que está no livro melhor, né? Essa parábola está no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo de número 13. Nós estamos trabalhando os versos 51 e 52. Então, para os que estão tendo acesso pela primeira vez com esse estudo, quero deixá-los aqui já informados que nós estamos estudando já há algum tempo as parábolas. Então eu vou fazer um trabalho de continuidade, tá bom? Um trabalho de continuidade. Nós, na quarta-feira, já iniciamos os versículos 51 e 52 do Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus. Então agora nós vamos dar sequência. Eu vou fazer um breve resgate do assunto da semana passada para que nós, assim, possamos caminhar. Então farei isto a partir de hoje, segunda-feira. Quero deixar registrado, então nós vamos comunicar enquanto lições 1, 2 e assim por diante, e vou sempre colocar data para que cada um dos senhores possam se orientar com relação à sequência, tá bom? Para que não possa se perder em nenhum momento. Dessa forma ficará bastante sequencial e devido à compreensão. Então hoje, dia 23 de março de 2020, é a nossa lição de número 1, ok? Lição de número 1.
Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo de número 13, e os versículos 51 e também 52. E disse-lhes Jesus. Jesus faz uma pergunta aqui para os discípulos, e nós estudamos que o versículo 36 nos informa que esta conversa se dá entre Jesus e os seus discípulos, estando Jesus em sua casa. Okay? Então Jesus estava em Cafarnaum, juntamente com os seus discípulos, quando estabelece um diálogo começando pelo versículo de número 30. Esse diálogo começa pelo versículo de número, 36, versículo 36 começa esse diálogo entre Jesus e os discípulos na casa de Jesus. Nós vamos chegar no versículo 51 e lá está escrito: e disse-lhes Jesus, entendeste todas essas coisas? Aqui está uma pergunta. Os discípulos vão responder, disseram-lhe eles, sim, Senhor. Os discípulos estão respondendo que entenderam tudo quanto Jesus trabalhou nas parábolas anteriores, e principalmente nesse diálogo solicitado pelos discípulos do versículo 36 a seguir. 52. E ele disse-lhes, por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, no momento em que os discípulos respondem para Jesus que entenderam o que Jesus, até esse momento, estava passando a eles, informando a eles, instruindo cada um deles, eles responderam que entenderam. Logo Jesus disse, por isto, mediante a resposta de vocês, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Nós temos, enquanto efeito de sequência, só breve repasse as parábolas que se iniciam desde o primeiro versículo do capítulo 13. Nós temos dentro do capítulo 13 8 parábolas. Okay? 8 parábolas. Esta é a 8ª parábola de Jesus, a parábola do escriba e do pai de família, nos versículos que eu acabei de ler, versículos 51 e versículo 52. Esta é a 8ª parábola. Jesus trabalhou ensinamentos anteriores, instruindo em primeiro momento não só os discípulos, mas também a multidão que estava presente, só que depois nós temos 4 parábolas finais, onde estão os discípulos presentes. Isto é, o versículo 36 a seguir mostra-nos essas 4 últimas parábolas dentro do capítulo de número 13. Nós estamos a observar que Jesus, então, no versículo 44, por exemplo, está falando sobre a parábola do tesouro escondido. E na parábola do tesouro escondido, nós vamos observar que quem acha esse tesouro, ele literalmente vende tudo o que possui para adquirir esse tesouro. Nós encontramos no versículo de número 46 a pérola de grande valor. E também quando esse comerciante encontra essa pérola de grande valor, ele vende tudo, absolutamente tudo que tem para fazer a aquisição dessa pérola de valor estimado. Nós estamos sobre o entendimento, trabalhamos essas questões nas quartas-feiras passadas, falando sobre o valor do Evangelho, o poder do Evangelho, o poder da salvação, e todos quanto encontra esse Evangelho e a capacidade de vê-lo, de avaliá-lo. E é certo que ao ser tocado pela palavra,
e o poder salvador do Evangelho, uma pessoa deve vê-lo com profunda e incomparável estima. Razão essa que a pessoa deve negar a si mesmo. Negação de si mesmo é uma forma de se despir de absolutamente tudo para viver esse evangelho. É importante a compreensão de que deve amar esse Deus acima de todas as coisas. E de certa forma, uma pessoa está vendendo tudo na medida em que se prepara para viver plenamente o evangelho. Então não se pode amar pai, mãe, filhos mais do que a Deus, mais do que a Cristo. Não há possibilidade de viver o evangelho se uma pessoa parcializar, se ela dividir o seu afeto com outras pessoas ou coisas. Pode alguém também querer parcializar o seu amor também ao dinheiro. Então nós temos o apóstolo Paulo instruindo o pastor Timóteo no sentido de que não há possibilidade nesse sentido. Isso cria raiz para diversos males. Então uma pessoa, ao ser encontrado, ouvir também o evangelho, encontrar o evangelho, ser tocado por essa palavra salvadora na pessoa de Cristo Jesus, tem que se despir absolutamente de tudo para que, como o apóstolo Paulo também salientou, escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, verso 20, não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Então a pessoa, ela se despiu de quaisquer contexto para viver plenamente o evangelho sobre orientação das Sagradas Escrituras, e sempre a palavra será a sua referência, o seu norteamento. Então, deve-se vender absolutamente tudo para fazer aquisição. Então, uma aquisição aqui não é um efeito de compra, não é sobre esse sentido. Nós estamos falando sobre um preceito alegórico de entendimento do valor estimado. Não é pagamento, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode pagar ou pode pagar a salvação. E a Bíblia nos deixa isso bastante claro. Então não é nesse sentido, mas no sentido de se dispor, primeiro momento, internamente para viver o evangelho, e consequentemente, quando se dispõe internamente para viver o evangelho, as ações externas também, elas se seguem orientadas por essa ação do Espírito Santo que trabalha internamente na vida de cada indivíduo para nortear também as suas ações, palavras e pensamentos e por aí em diante. Nós vemos no Evangelho de Lucas, por exemplo, o capítulo de número 18 e o versículo de número 22. Um texto bastante conhecido, o Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Lucas. Então, capítulo 18, versículo 22. Isso aqui é um diálogo de Jesus com o jovem rico. Versículo 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Veja. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo. Nós observamos que nas parábolas que citei, do versículo 44, a parábola do tesouro escondido, tendo este homem encontrado esse tesouro, ele vendeu tudo. Quando nós observamos também o versículo de número 46,
Esse comerciante, encontrando essa pérola de grande valor, ele vende tudo. Porém, aqui, quando nós encontramos esse diálogo, Jesus e o jovem rico, Jesus faz a observação a ele. Ainda está faltando uma coisa. Ele precisa vender tudo e depois, tendo vendido tudo, seguir a Jesus. Nós também sabemos que a orientação é identificada por Jesus, que esse jovem estava com o seu coração nas questões materiais. E aqui há uma impossibilidade de servir a Cristo, uma vez que citei textos do apóstolo Paulo sobre a orientação ao pastor Timóteo, que quando alguém coloca o coração nos fatores materiais, isso causa diversos outros males, porque isso é uma raiz para a produção de outros males. É um mal em si mesmo e também a produção de outros males. Levará a outros males o coração, ao dinheiro, aos fatores materiais. Este jovem fica triste e ele não tem como responder positivamente, vender tudo e seguir. Vida cristã e evangelho só é possível no desprendimento. Literalmente no desprendimento, na negação de si mesmo para viver uma vida guiada, orientada pelo Espírito Santo. Desprendimento no sentido de ter uma vida orientada plenamente pelas Sagradas Escrituras. Então, é sobre esse parâmetro que nós estamos trazendo esse texto para ver que esse jovem não se comportou conforme os demais outros citados no verso 44 e verso 46 do Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus sobre o tesouro, a pérola que encontraram, e Jesus está trabalhando o aspecto da valia da salvação, porque ele está trabalhando em todo momento, desde o primeiro versículo desse capítulo, sobre o reino de Deus, é sobre o reino de Deus que Jesus está trabalhando. Então, ele está falando da ação salvífica. Evangelho, só há possibilidade de vivenciá-lo plenamente quando alguém tem total desprendimento e orientação pelas Sagradas Escrituras, assim como a ação do Espírito Santo de Deus. Não tem como viver o Evangelho de forma parcial, né? Não tem como alguém ser mais ou menos